Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos de volta, com mais uma aula. Hoje, a lição de número 7, ok? E falaremos de uma igreja que não teme a perseguição. Eu sempre recomendo a você que irá assistir esse vídeo que acompanhe esta aula com a sua Bíblia, que esteja aberta, com a sua revista. Também um caderno, uma caneta para você fazer aí as anotações, tá ok? Vamos então aí para os nossos slides. Bom, aqui está nosso slide, a lição 7, uma igreja que não teme a perseguição, ok? Então nós vamos ver aqui na introdução que desde o seu início, tá, a igreja ela enfrenta oposição e perseguição. Quando nós falamos início aqui, estamos falando de Atos capítulo 2, onde ocorreu ali a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2, inicia-se então a igreja do Senhor Jesus Cristo. E com a pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador, e a igreja então começa a crescer e a ganhar corpo. E à medida que a igreja ela vai crescendo, ela vai ganhando corpo, logo então aparecem as primeiras perseguições que veio dos próprios judeus. Amém? E por que ocorre esta perseguição? É porque o cristianismo para os judeus, o cristianismo, esta igreja que estava crescendo aceleradamente, era uma seita. E por que era uma seita para eles? Porque o cristianismo não guardava as leis de Moisés, os ritos, as regras judaicas, né? E isso então irritava os judeus, de certa forma, que eles começaram então a perseguir os cristãos, ou seja, querendo forçar os cristãos, tanto os judeus como os gentios, a guardar a lei de Moisés. E eles diziam que se eles não guardassem a lei de Moisés, de forma alguma eles poderiam ser salvos. E esse assunto ele vai se desenrolar de uma certa maneira que foi preciso fazer um concílio na igreja de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. A Bíblia relata que foi feito um concílio para discutir esta situação. O que foi então determinado nesse concílio? Que foi confirmado pelo Espírito Santo e pelos apóstolos que os gentios e até mesmo os judeus convertidos ao Evangelho não eram obrigados a guardar a lei de Moisés. Amém? Então ficou claro. Mas a perseguição ela existiu. Então ela começa nesse período em que a igreja cresce, e isso aí foi uma situação muito difícil para os judeus, né? Acostumado com aquele rito judaico, agora a igreja, o cristianismo, ela vem crescendo de uma forma assim gigantesca e são as primeiras perseguições que começam a aparecer, né? Contudo, não devemos focar só na perseguição, amém, irmãos? A perseguição ela existiu desde o começo, mas não podemos focar simplesmente nela, porque nesse período de perseguição também teve o cuidado de Deus como dono da igreja, amém? Que sempre proveu meios de proteção, amém? Não abandonando a igreja. A gente vai perceber que em meio a estas perseguições houve mão forte de Deus operando no meio da igreja. E esta mão forte de Deus ainda continua operando no meio da igreja. Amém, irmãos? Vemos ao longo da história da igreja do Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Tá? Então, vemos ao longo da história da igreja, certo?
o Senhor agindo de diferentes formas. Então foram diferentes maneiras que Deus usou para proteger a sua igreja. Assim, nesta lição, nós veremos como Deus fez isso, certo? Capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Tranquilos? Prosseguindo então com a lição, tópico 1, a igreja perseguida. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. E eu já expliquei o porquê. Tentando impedir a pregação do evangelho. Capítulo 5, versos 17 e 24. E aqui nós vamos mencionar três grupos de pessoas, três poderes, né, digamos assim: sacerdotes, saduceus e o capitão do templo. São três poderes aqui que, na verdade, encabeçaram esta perseguição, digamos assim. Amém? E aí a gente vai ver qual era a função de cada um deles. O sacerdote, por exemplo, tinha autoridade no templo, sendo os guardiões da santidade do templo, incluía os rituais, com foco no culto, na adoração. Então o sacerdote cuidava dessa parte aí. Não tinha é, envolvimento político, mas na questão da adoração. Já os anciãos eram líderes judaicos influentes que se representavam, né, que representavam o aspecto tanto religioso como político. Nós temos os anciãos do templo, no que diz respeito à vida pública. Os saduceus eram um grupo influente, com grande poder político e religioso. Então se observa o sacerdote mais na questão da adoração, dos rituais e tal, né, cuidando da adoração. Já surgia aqui os anciãos, que tinha função tanto religiosa como política, os saduceus também com essa função, que era um grupo muito influente, né? E tinha um apoio dos sacerdotes, e os anciãos dentro dessa classe religiosa eram os mais poderosos, tá? Então os saduceus ele é apontado aqui como uma classe de autoridade que tinha mais poder, digamos assim, entendeu? Capitões do templo, mencionado em Atos 4:1, eram sacerdotes de nível inferior. Então se percebe que havia uma hierarquia ali dentro do templo, que é muito normal, se por dizer, né? Bom, então esses capitões do templo, certo, eram sacerdotes de nível inferior, mas que tinham autoridade policial no templo. Olha que interessante. Então os capitões do templo eram os policiais no templo, né? Naquela época, então na maneira de cultuar ali no templo havia o policial do templo, né, irmãos? Misericórdia. Bom, vamos lá. A esfera da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas. Tanto na área religiosa, como eu acabei de dizendo para vocês, os judeus, né, que queriam que os cristãos convertidos ao evangelho, ao cristianismo, seguissem, guardassem a lei de Moisés, né? Então, na esfera religiosa, por verem a mensagem de Cristo como uma grande ameaça para eles. Então, os líderes religiosos ficavam irados com o crescimento da igreja e a regressão, né, do velho judaísmo. Então, o cristianismo crescendo, amém? A religião judaica caindo, né, diminuindo, e isso com certeza provocou uma grande preocupação nesses líderes aí, ok? Já na esfera política, aí já entra os imperadores romanos, que, como forma de punir os cristãos, eles confiscavam os bens dos cristãos que se convertiam ao evangelho, ao cristianismo, como uma forma de punição. Essas pessoas perdiam tudo, não tinha casa para morar, não tinham o que comer. Então aqui a perseguição já se tornava política, porque vinha do próprio Estado, né, que dava esta ordem. Então esta perseguição se dá na esfera estatal, mais política. Então o rei Herodes mandou executar Tiago. E nesta perseguição ocorre aqui o martírio de Tiago, o apóstolo Tiago.
e, consequentemente, prende Pedro, porque o Pedro seria o próximo a ser morto. Mas como era festa, era época de comemorar a festa da Páscoa, eles não mataram Pedro ali naquela ocasião, mas esperando a Páscoa para que também Pedro fosse morto. Tá, irmãos? E a gente vai ver um pouco mais à frente, né, que a Bíblia não dá detalhes da morte de Tiago e nem de Pedro, mas a tradição fala. Pastor, o que é a tradição? Olha, assim que os apóstolos morreram, surgiu o que chamamos os pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Pessoas que viveram na mesma época que os apóstolos. Por exemplo, nós temos aí o Clemente, que era companheiro de Paulo, e ele fala sobre Clemente lá em Filipenses capítulo 4. Dá uma olhadinha lá, você vai conferir Paulo trazendo algumas recomendações a Clemente. Nós temos não só Clemente, né, mas nós temos aí outros que agora não vem à mente. E estes que conviveram com os apóstolos também escreveram sobre o cristianismo. Só que os seus escritos não são considerados canônicos, ou seja, inspirados por Deus. Amém? Mas que fazem parte da história. Então, quando a Bíblia fala sobre a morte, Tiago foi executado, e a tradição fala como ele foi executado, a tradição, por exemplo, vocês já entenderam o que é tradição, tá ok? Quando eu falo tradição aqui, eu estou falando de escrito dos pais da igreja, tá? Clemente vai relatar sobre a morte de Tiago e de Pedro, dizendo que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E ele preferiu morrer de cabeça para baixo para não morrer igual a Cristo. Amém, irmãos? Então, na perseguição política, já entra aqui então a morte do apóstolo. Isso causa um impacto na vida da igreja. Tá? A igreja ficou abalada com isso aí. Tá? E agora Pedro estava preso, eles sabiam que Pedro seria o próximo da lista. Então a igreja sempre enfrentará opositores de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para que para que sejas para quem deseja segui-lo. Amém? Então, a igreja sempre vai passar por perseguições. A igreja ela é acolhedora, tá? A igreja, né, ela é protegedora, mas também ela tem princípios que devem ser seguidos. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente quais são esses princípios aí, tá ok? Bom, aqui a igreja enfrentará a oposição. Então, o cristianismo bíblico muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. E por quê? Porque, irmãos, a mensagem da palavra de Deus, ela contraria todo o sistema pecaminoso, o pecado, não é isso? E devido a isso, certo? Somos taxados como antiquados, preconceituosos, indesejados. Somos taxados como os mensageiros de discurso de ódio e assim vai. Então, por que que nós somos vistos dessa maneira? Porque a Bíblia prega contra o pecado. A Bíblia denuncia o pecado. Amém, irmãos? A Bíblia vai contra tudo aquilo que o sistema pecaminoso aprova. Amém? Então é por isso que somos muitas vezes taxados dessa forma, mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos, por causa disso, deixar de pregar o Evangelho. Amém? Temos que ser perseverantes como foram os apóstolos. Bom, a perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas o seu objetivo continua o mesmo, que é silenciar a voz da igreja. Quando nós estudamos a história da igreja, nós percebemos que houve tempos que as perseguições eram mais acirradas, houve momento em que elas diminuíam, em alguns lugares até não aconteciam, mas todo o propósito da perseguição sempre foi e sempre será calar a voz da igreja. Amém? Então, nós aprendemos aqui no primeiro tópico que a igreja primitiva enfrentou perseguição e oposição tanto na esfera religiosa quanto na esfera política, o que não é diferente também dos dias de hoje. Amém, irmãos? Ficou claro aqui para vocês?
Vamos prosseguir aí então. A igreja protegida, tópico 2. Um anjo de Deus. Lucas destaca que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos, Atos 5,19, e o que eu disse aqui no começo, muitas vezes nós focamos só na perseguição e esquecemos muitas vezes que dentro desse período houve manifestação divina sobrenatural de Deus para proteger a igreja. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida, que isso fique bem claro para nós, amém, irmãos? Porque muitas vezes falamos só da perseguição, 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 e parece que nesse período não houve manifestação divina. Houve sim bastante, tá bom? Então aqui a igreja ela contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural, e a gente vai pontuar aqui algumas aparições de anjos para guardar a igreja. Então veja bem, não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes. Por exemplo, na libertação de Pedro da prisão. Lembra que eu falei que Tiago já havia sido morto? Pedro estava preso, seria o próximo a ser morto, e a igreja nesse momento resolveu se agrupar para orar por Pedro. O que acontece quando eles estão orando? O anjo de Deus aparece lá na prisão, com toda aquela segurança, né? Muito bem ali, os soldados fazendo maior segurança, o anjo aparece lá e liberta Pedro da, Pedro da prisão. Então, por que isso acontece? Porque a igreja estava orando e o anjo de Deus foi lá. Aí nós temos aqui com Felipe em sua missão evangelística, Atos 8:26, em missão, né, na casa de um centurião romano chamado Cornélio, Atos 10:3, com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos 27, de 23 ao 24. Então, nós estamos mencionando aqui manifestações sobrenaturais de anjos de Deus que trabalham em prol do reino de Deus. Então, a Bíblia diz que os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Amém, irmãos? Então, não podemos focar só na perseguição, mas ressaltar que houve momentos é, bem intenso também da poderosa mão de Deus guardando a igreja, tá? Intercessão da igreja, período muito importante. Atos 12:5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma arma poderosa. Nós temos a proteção divina, a ação sobrenatural, né, dos anjos operando em prol da igreja, mas nós temos uma arma poderosa que é a oração intercessória, que é muito enfática desde o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento. Jesus, os profetas, os apóstolos de Deus ensinaram a oração intercessória, e a gente tem muito exemplo na Bíblia de oração intercessória. Amém? Então, a oração intercessória é uma oração poderosa. Amém, irmãos? Então, nesse momento que Pedro estava preso, a igreja estava impactada já com a morte de Tiago, sabia que Pedro ia morrer, e eles então reúnem agora e começam a orar, e Deus age com poder, Deus manda um anjo lá. Então, a oração intercessória é uma oração poderosa. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então, o mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário de libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Tranquilos? Vamos lá então. No texto anterior, não temos a explicação por que Tiago foi morto ao invés de ser libertado. Porém, nós mencionamos aqui que a tradição, né, que são chamados pais da igreja, que são pessoas que viveram na época dos apóstolos, também escreveram, e Clemente vai dar então relatos aqui da morte de Tiago e também de Pedro, tá bem? Bom, então veja bem que essa perseguição já ceifa a vida do apóstolo Pedro, do Tiago. Pedro seria o próximo da lista, mas a igreja orou, né? Então se percebe aqui que esse fato causou impacto na igreja, levando a orar ainda mais fervorosamente por Pedro, que estava na prisão.
Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que esses impactos aqui, certo, causados contra a igreja, tem que acontecer uma ação na igreja. Então, Tiago foi morto, impactou a igreja começa a orar mais fervorosamente. Hoje a igreja está sofrendo grandes ataques na área religiosa, na área política, e parece que nós não vemos essa movimentação da igreja se unindo em oração para combater a impiedade, né? As pessoas injustas, os ímpios que estão no poder fazendo impiedade, e a igreja parece que está calada. Nós não podemos generalizar, é bem verdade que existem pessoas que oram, mas a igreja do Senhor, ela é gigante. Amém, irmãos? Então, é importante esse período que a igreja está passando, a nação brasileira está passando, é importante que nós é, busquemos a Deus na oração intercessória, porque todas essas ações que estão acontecendo, com certeza, vai cair na costa da igreja também. Amém? Então vamos lá. O valor da oração. Nessa passagem bíblica vemos o valor da oração. Então, enquanto os cristãos oravam, o lugar tremeu. Atos 4:31. Amém, irmãos? Então, nós estamos relatando aqui alguns, né? Se a gente for relatar aqui todos os acontecimento sobrenatural quando alguém orou, a gente ficaria aqui a noite inteira falando. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele, certo? Paulo aqui, no caso Saulo, estava cego, estava orando, ele havia se convertido, então ele teve essa visão. Enquanto Cornélio orava, um anjo apresentou a ele. Os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Então, irmãos, o valor da oração é importante para a igreja nos dias de hoje também. Bem? Bom, não podemos, então, subestimar o poder da oração. Aí nós temos uma frase muito conhecida, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, esta mensagem ainda ela é atual. Amém, irmãos? Prosseguindo. O que nós aprendemos, então, no tópico 2? Que mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou o seu poder de proteção. Amém? Tópico 3. Igreja destemida. Testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. Atos 5:25. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Irmãos, isso aqui é um assunto importante. Os apóstolos, eles testemunhavam com poder, eles pregavam com poder, eles ensinavam com poder e autoridade. E a gente precisa aprender isso. Amém? Que possamos orar ao Senhor para que a nossa pregação, o nosso ensino, o nosso testemunho seja feito com poder. As pessoas ficavam admiradas com a autoridade com que Jesus pregava a palavra de Deus. A igreja ficava admirada com o poder e a autoridade com que os apóstolos pregavam e ensinavam e dava testemunho. Hoje, muitas vezes ouvimos na igreja não testemunho com poder, mas como algumas pessoas falam, né, testemunho, não é verdade? Então, nós precisamos seguir esse exemplo de fé dos apóstolos, testemunhar com poder. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Então, alguns escritores do passado chegaram a dizer que Atos dos Apóstolos também podia ser chamado Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando seu nome não é mencionado, ele é a fonte do poder.
E sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Amém, irmãos? Então, uma igreja que não crê na ação do Espírito Santo é uma igreja fria, é uma igreja inoperante. Prega a palavra de Deus, até prega. Amém, irmãos? Mas há uma diferença muito grande de uma igreja que prega a palavra e crê na ação do Espírito Santo, depende do Espírito Santo para a sua sobrevivência. Amém? Vamos lá então? Bom, convictos de sua fé, Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Amém, irmãos? Então, Lucas registra então o que? A ousadia do testemunho de Pedro. Por quê? Porque foram ameaçados, deram ordem para que eles parassem de pregar. Mas eles estavam tão cheios de Deus, tão cheios do Espírito Santo, que para eles o que importava era obedecer a Deus e não aos homens. E com isso a gente vai aprender uma lição importante aqui, certo? Que a mesma referência bíblica é usada para justificar o motivo de desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age ao contrário aos princípios adotados por aquela. Nós citamos aqui no começo da aula três autoridades, três poderes na igreja, que eram os sacerdotes, os, os saduceus e os capitães do templo. Eram três poderes que agiam ali na igreja, correto? E davam ordens. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que todas as autoridades que há são impostas por Deus. Amém? E cabe a nós obedecer às autoridades. Amém? Fato é que, quando uma ordem dada a quem quer que seja, do Estado, do presidente, do príncipe, do rei, que contraria a palavra de Deus, então nós não somos obrigados a obedecer. Amém? Porque nesse caso é mais aceito para nós obedecer a Deus do que aos homens. Ah, pastor, vamos sofrer penalizações? Sim, com certeza. Muitos apóstolos pagaram, foram presos, muitos até morreram por causa disso, mas preferiram, os apóstolos foram presos, apanharam em praça pública, né? Sofreram retaliações, mas eles preferiram, diante de tudo isso, obedecer a Deus e não aos homens. Então nós não estamos ensinando aqui que o crente tem que ser rebelde. Não, todas as leis impostas pelo Estado que não contraria a palavra de Deus, nós temos que obedecer. Inclusive a igreja precisa estar dentro dos enquadramentos da lei. Então, uma igreja, para existir, ela precisa ter documentação, ela precisa estar dentro do contexto que o Estado exige. Até aí, tranquilo. Agora, desde o momento em que o Estado ele interfere, né, na prática da adoração, proibindo isso ou aquilo, então, se o cristão desobedecer por estar honrando a Deus, ele não está sendo desobediente, não está sendo rebelde. Amém, irmãos? É isso que a lição está ensinando. Então não se trata de mera desobediência civil ou rebeldia, mas valores que não podem ser negociados. Tranquilos? O que nós aprendemos então aqui no tópico 3? O Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. Que o Espírito Santo também, da mesma forma, nos capacite, amém, irmãos, para que em meio a esta situação em que nós estamos vivendo, que estamos enfrentando, possamos testemunhar também com ousadia. Bom, aqui a nossa conclusão. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta perseguições. Então, o cristão, portanto, não deve se assustar com elas. Amém? Nós fomos orientados pelo próprio Senhor Jesus que no mundo nós teríamos aflição, certo? Então, no contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não é exceção. Ninguém gosta de ser perseguido,
Correto? Esta é a grande verdade. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Amém, irmãos? Então nós somos orientados que no mundo nós teremos aflições, mas é para que a gente possa ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo e com a fé em Jesus, amém, com o poder de Deus, se ele venceu, também ele nos dá poder para vencer. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo, né, a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir, vai falar do que? Da armadura de Deus, para que a gente possa resistir nos dias maus, porque os dias maus, com certeza, um dia virá, e quando vier, temos que estar preparados para isso. Amém, irmãos? Então, portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois é Ele quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Amém? Então, irmãos, nós chegamos ao final desta aula. Eu espero aqui ter alcançado os objetivos desta lição e já convido você para a próxima aula na semana que vem, a lição